Hare Krishna, boa noite, bem-vindos à nossa aula de hoje. Nós vamos continuar o nosso estudo do Vedanta Sutra sobre o Plisma, baseado no comentário do Srimad Bhagavatam. Tá? Então vamos fazer nosso início. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astatya Deshatarine Om Jnana Timirandasya Janam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayamrupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswati Yasantato Jayam Mudiraye. Então vamos começar o nosso estudo do Vedanta Sutra com base no Vedanta Sutra. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, nosso estudo do terceiro pada do primeiro capítulo do Vedanta Sutra. Nós hoje vamos estudar o Adhikarana 8, tá? Nós já vimos o primeiro. Adhikarana fala sobre Brahman e a morada do paraíso. Depois, Brahman é grande, né? O Bhuman, Akshara, o Purusha visto em Brahmaloka, o diminuto, né? Que é Brahman, aquele que mede o tamanho de uma angusta, uma polegada que está no coração, e como que os devas podem também meditar no Brahman. Hoje nós vamos, eu acredito que nós vamos, nós temos os últimos Adhikarana deste pada, que é o Adhikarana 8, 9 e 10, são curtinhos, na verdade relativamente. O 8 é um pouquinho mais longo, é um pouco polêmico, mas os outros dois são bem pequenos, são mais, só 5 sutras. Então hoje provavelmente nós vamos acabar o terceiro pada do primeiro capítulo. Depois nós teremos mais um capítulo, que seria o pada 4, que espero que a gente consiga ter na próxima aula, porque eu estou preparando a apostila, ainda não está pronta, não? Então se por acaso eu não fizer a apostila, talvez a gente não tenha aula na próxima terça-feira, mas isso eu vou anunciar a aula, mas fiquem preparados que provavelmente pode ter a aula ainda, tá? Então, porque na verdade o nosso estudo é um estudo bem assim emergencial, na verdade, como tudo que a gente está fazendo hoje é tudo emergencial. Eu comecei a prepará-lo e sem o material didático. Então, na medida que nós estamos tendo as aulas, eu estou preparando o material didático para nós podermos fazer isso tudo. E dar as aulas sem a apostila para vocês acompanharem não é muito agradável. Né? Então, vamos ver de não vai dar para fazer. Então, só para fazer uma recapitulação, né, do nosso estudo para quem está assistindo a primeira vez, é um estudo baseado no comentário natural do Vedanta Sutra, feito pelo próprio autor, que é Srila Vyasadeva. Então, e a técnica de estudar o Vedanta, feita em todos os comentadores, os sutakaras, que são chamados, eles comentavam o Vedanta classificando cada pada, ou cada capítulo, e as seções do capítulo em temas, que são os Adhikaranas. E esses Adhikaranas eram tratados na forma de uma análise baseada no princípio de tese, dúvida, antítese e depois uma conclusão que os comentários eles explicavam essa conclusão. Então, os comentadores eles usaram isso para entender o Vedanta Sutra.
mas como Chaitanya Mahaprabhu considerou que o Srimad Bhagavatam também é um comentário natural, mas o Srimad Bhagavatam não faz uma análise do Vedanta Sutra da maneira como que os comentadores fizeram. Então por isso nós fizemos uma adaptação aqui de seguir a forma tradicional do Vedanta, de analisar os sutras dentro dos Adhikarana. Nós estamos seguindo ele e depois estamos complementando com os comentários encontrados nos diferentes capítulos, nas diferentes partes do Srimad Bhagavatam, com temas filosóficos que explicam esses temas que são tratados no sistema de estudo sistemático do Vedanta. Então por isso eu vou começar agora falando sobre o Adhikarana de hoje, que é o Adhikarana 8, que ele é chamado de Apashudra. Apashudra Adhikarana significa exclusão dos Shudras. Então, nos Adhikarana anteriores, eles tratavam sobre a exclusão dos deuses, que os deuses não poderiam estudar sobre o Vedanta, sobre os Vedas, o Brahman, porque eles não tinham corpos, e a análise na última aula foi bem isso, muito interessante. Quem não assistiu, depois vocês pegam o áudio que vocês têm no anúncio do nosso curso, do nosso estudo. Eu coloco todos os links aí do live do Facebook para que vocês possam estudar. E eu também, paralelo a isso, eu estou postando estes vídeos no YouTube. Então, no YouTube tem meu amigo, o Cláudio, o maestro Cláudio, ele está colocando fazendo uma adaptação junto com o texto da apostila e a aula dá para vocês assistirem este mesmo vídeo, mas ao mesmo tempo vocês poderem comparar com a apostila, tá? Colocando um fundinho musical, então que vocês podem assistir as aulas tanto pelo link do YouTube, né, que tá ali, ou então vocês podem, pelo link do live, do próprio Facebook, ou no YouTube, que eles estão saindo devagarzinho, para vocês poderem estudar e acompanhar esse estudo, para quem estiver querendo entrar no aprofundamento das aulas passadas. Tá claro? Tá, então vamos lá. Então esse Adhikarana, que é o Apashudra, fora os Shudras, né, excluindo os Shudras. Então, como que nós colocamos aqui? O Vishaya, a declaração, a tese desse Adhikarana, ela é feita no contexto de que existe afirmação que os seres humanos, os devas, os semideuses, e outros seres são qualificados para meditar e o adorar o Brahman. Então isso nós já discutimos no último Adhikarana sobre essa questão de que você não pode excluir todos os seres vivos. Nós colocamos textos das escrituras e do Srimad Bhagavatam que mostram que todos os seres vivos, não importa o corpo que eles estão, todos eles estão aptos a conhecer a verdade absoluta. Todos eles estão aptos a conhecer Deus. Né? Então, só que essa adoração de Deus, da verdade absoluta, não é possível, segundo a tradição védica, sem o estudo dos Vedas. Os Vedas, exatamente, que é a revelação do som, do som eterno, do som espírito, que nos dá o conhecimento daquilo que está além da nossa mente, dos nossos sentidos. Então, o estudo dos Vedas é essencial para você compreender esta verdade absoluta. Porque está dito que Aupanishadaha Purushaha. O Senhor pode ser conhecido pelos Upanishads. Tá? Essa é uma afirmação do Brihad Aranyaka Upanishad. Então, o Upanishad diz que a vida humana ela nos prepara para ser apto para compreender a verdade absoluta. Tato Brahma Jigyasa. Esse é o primeiro aforismo do Vedanta Sutra. Que este Atatos indica que depois de nós podemos nos qualificar como seres humanos, seguindo a seção Karmakanda dos Vedas, agir em harmonia com o Dharma, alcançamos a perfeição da vida humana, agora como seres humanos qualificados, como seres humanos assim, evoluídos, podemos compreender a verdade absoluta. Então os Vedas exatamente para esses seres humanos que chegaram a esse grau de evolução.
Então, agora, segundo essa questão histórica, né, na verdade, isso é a apresentação do Upanishad. Inclusive, este Adhikarana, ele é uma digressão, é uma dispersão do tema que estava sendo seguido. Inclusive o próprio Baladeva Vidyabhushana, que é o nosso comentador, Vaishnava Gaudiya, diz que essa é um afastamento do tema. E nesse Adhikarana sai da discussão que nós estamos seguindo até agora, e depois ele volta, né? Então é um tema polêmico. Algumas pessoas até dizem que na verdade isso é uma interpolação no Vedanta, que na verdade não tem isso. Mas quando podemos ver que praticamente todos os sutrakaras eles falam sobre isso, e também o Srimad Bhagavatam existe texto nas escrituras que se revela esse ponto que está aqui. Então por isso nós vamos estudar. Esse negócio de dizer, não, essa parte da escritura não serve, que é interpolação, também é muita especulação, a gente nunca sabe o que é e qual o propósito de que isso está. Mas se está ali, se estuda, quem estuda o Vedanta tem estudado todo ele, então nós não vamos analisar, especialmente que os acharyas não disseram isso. Essas partes, portanto, nós não podemos dizer que seria uma interpolação, tá? Só porque o assunto se afastou um pouco. Tá, então vamos lá. Então, visto que os Shudras, agora vem os Shudras, não estão qualificados para estudar os Vedas, estariam eles qualificados para adorar Brahman? O ponto é esse. A vida humana é para adorar Brahman, mas para adorar Brahman você tem que estudar os Vedas, tem que estudar os Upanishads. E se os Shudras não podem tocar nos Vedas, não podem especialmente essa parte dos Vedas ariana, Upanishad, os Shrutis. Então esse vai ser o tema deste Adhikarana. Será que os Shudras estão excluídos de estudar? Depois nós vamos poder discutir sobre essa questão da divisão da sociedade, para nós poder entender, mas por enquanto vamos ficar no ponto da discussão do Vedanta Sutra e chegamos lá. Então, por isso o Vishaya deste Adhikarana é o seguinte, tá? A declaração dele é essa. Na Chandogya Upanishad 4.1, versos 1 a 5, começando com a palavra Janashruti Ha Pautrayanaha, e dá a história de Janashruti. Então, tendo ouvido falar de Rainka, de alguns cisnes, Janashruti se aproximou de Rainka, que estava com seus cavalos, oferecendo-lhe joias, vacas e charretes para Rainka. Janashruti perguntou-lhe qual devata, qual divindade ele adorava. Vendo Janashruti, Rainka lhe disse: Ahaha Hare Tua Shudra Tavaiva Saha Gabir Astu. Ó Shudra, que permaneçais com tuas vacas, charretes e joias. Apesar de ser chamado de Shudra, Janashruti voltou novamente, trazendo e dando para Rainka vacas, joias, charretes, só que dessa vez a sua jovem filha em casamento. Rainka, dessa vez, disse: Dhammajahare Maha Shudra Ninaiva Mukhana Palapa Ishyataha. Leva embora esses presentes, ó Shudra. Por ele me fizestes falar. Rainka então ensinou-lhe o Samvarga Vidya, um tipo de conhecimento védico. Então esta é a tese, né, que vai colocar sobre essa questão, essa história de Rainka e Janashruti. Que Janashruti se aproximou de Rainka para ser instruído sobre suas divindades, e
E Janashruti rejeitou, chamando de Shudra. Tá? Depois vamos falar um pouco mais sobre isso. Então a dúvida que surge desta tese é a seguinte: é um Shudra qualificado para estudar o conhecimento védico ou não? Tá? Então, o Purva-Paksha, o argumento oposto, não, antítese dessa proposição desse Adhikara é o seguinte: um Shudra é qualificado para estudar os Vedas pelas seguintes razões. 1. Porque afirma-se que todos os seres humanos são qualificados. 2. Porque o Shudra está habilitado para esse estudo. 3. Porque os Shrutis, os Vedas, às vezes utilizam a palavra Shudra, assim indicando que eles são qualificados para ler os Vedas, sim. E 4. Porque nos Puranas e em outras literaturas védicas, Vidura e outros Shudras são descritos como conhecedores dos Vedas. Tá? Então, para isso, o autor vai nos dar o Siddhanta, nos dando, neste Adhikara nós temos 1, 2, 3, 4, nós temos 5 sutras. E estes 5 sutras vão lidar com este ponto, né, da qualificação ou não dos Shudras para poderem estudar o conhecimento védico, principalmente para estudar os Vedas. Aqui nós estamos falando sobre os Vedas no sentido assim casto da literatura védica, que inclusive a academia considera que literatura védica, alguns acadêmicos, na verdade, não são todos, que a literatura védica é só os Samhitas, Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda, e os Brahmanas, Aryanaka e Upanishads. Então ele diz que essas literaturas são consideradas Veda. Elas são consideradas literatura védica. E eles consideram que outros tipos de assim chamada literatura védica, por eles não são literatura védica, são literatura purânica, literatura tântrica ou literatura de categoria. Então essa classificação de literatura védica apenas nisso, ela é muito polêmica. Os mestres das tradições Vaishnavas, Shaivas, das tradições assim, mais assim, chamadas contemporâneas do que é chamado de hinduísmo, das religiões védicas, eles não aceitam esse critério. Eles, toda aquela literatura que é baseada nos Vedas, que é baseada nas Upanishads, são consideradas literatura védica. Tá? E além do mais, também você vai encontrar em vários Upanishads, em alguns Puranas, vários Upanishads deixam bem claro que os Vedas não são apenas os 4 e as literaturas a eles ligados, que seriam Rig Veda, Samaveda e Yajurveda, que são os 4 Vedas. Se considera que há um 5º Veda. Esse 5º Veda compreende os Brites, os Puranas, mesmo as tradições dos Agamas são consideradas 5º Vedas. Então realmente você vê que existe várias revelações de conhecimentos védicos que tentam mostrar que existe outros tipos de conhecimentos que foram revelados em outros momentos que são considerados conhecimento védico. Mesmo o próprio Bharata Muni, quando ele apresenta no seu Natya Shastra sobre a escritura das artes, das belas artes da Índia, dança, teatro, ele considera ali, ele diz que Brahma revelou e o Natya Shastra é considerado um 5º Veda. Então o fato dessas literaturas que se baseadas nos Vedas serem chamadas também todas elas como um 5º Veda, então isso não impede de aquela literatura ser chamada. Mas aqui neste caso específico deste Adhikara, desta parte do Vedanta Sutra, que está dizendo que quem não pode, que os Sudras não podem estudar esta parte, casta dos Vedas aqui, Upanishad, Veda, essa parte. Não há nenhuma restrição, proibição de que outras pessoas possam estudar outro tipo de literatura védica. Então
Então, eu devo deixar bem claro isso para evitar problemas e conflitos acadêmicos, tá? Então, o primeiro aforismo deste é o 1334. Ele diz assim: Sugasyata danadara shavanatadadravana sutyate hi. Dor, sofrimento, asya dele, esta, anadora, diz respeito, shavanat, por ouvir, tada, então, adravana, por apoiar-se, sutyate, indicado, ri, por calma, que literalmente pode ser traduzido dessa forma. O sofrimento, implicando o sofrimento de Janashruti, né? Surge por ouvir um insulto, quando ele se aproxima. Esse é o sentido do termo Sudra. Shudra. Tá? Ou seja, mesmo que a meditação no Senhor Supremo seja a prerrogativa de todos os seres humanos, o estudo dos 4 Vedas é proibido para os Shudras, que podem estudar apenas os Smriti Shastra. Shastra Smriti. Então essa é a questão do ponto que existe dentro desse hinduísmo, mais chamado hinduísmo Smarta, que mantém essa tradição de literalmente aceitar apenas o que está nos Shrutis e não considerar seriamente outras revelações dos Smritis que se apresentam dentro de outros contextos da evolução histórica do mundo. Eles não aceitam esses tipos de literatura e ficou ocupando nisso. E por isso que a religiosidade da Índia, a religiosidade védica que hoje em dia nós conhecemos como sendo um hinduísmo, ligado a diferentes tradições como o Vaishnavismo, o Shaivismo, o Shaktismo, ou mesmo o Smartismo, eles não seguem isso. Isso é apenas aceito pelos brahmanas de castas da tradição Smartas, tá? Que eles veem que as pessoas não... ninguém pode se tornar um sacerdote, uma pessoa que leia os mantras, utiliza os mantras védicos, se ela não nasce numa família de brahmana. Então são chamados os gotras, entende? Então, e portanto, o estudo dos Vedas só está na mão deles, e os outros membros da sociedade, os Shudras, ou os párias, os fora, eles só podem ter algum conhecimento pela graça desses sacerdotes que têm a conexão com a divindade, porque só eles têm acesso aos Vedas. Depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, essa tradição do Miman, uma hermenêutica dos Vedas muito baseada no karma, das ações e os rituais védicos que estão na mão deles, certamente. E, portanto, o poder dos mantras védicos não pode dar na mão de ninguém, a não ser deste tipo de religião étnica, só na mão daqueles que são descendentes de um dos rishis védicos que foram videntes desses mantras. Então, se sua linhagem não é desses rishis, você não é um brahmana, kshatriya, nem vaishya, porque só esses 3 membros da classe superior podem estudar os Vedas, porque todos eles descendem desses rishis védicos. Por isso, quando você chega na Índia, com esses, não apenas brahmanas, mas esses membros dessas classes superiores, que eles seguem essa tradição Smarta, e você pergunta de qual gotra que você é, ele vai falar qual é o rishi védico, Jaimini, o Kashyapa, cada um deles é um descendente. Né? Então esse é um hinduísmo brahmânico, o brahmanismo de castas, que é bem diferente das tradições védicas mais contemporâneas, que são baseadas nas tradições das literaturas agâmicas, que prescrevem que existem rituais que todas as pessoas podem cometer, podem executar, inclusive as mulheres, que está ligado muito a essa literatura que é chamada os Smriti. Nós vamos chegar ali, tá? Então vamos ver aqui. Então o verso do Bhagavata, que vai comentar sobre este primeiro aforismo, é um verso do primeiro canto, 4º capítulo do Srimad Bhagavatam, verso 25, onde Sutadeva
Goswami está descrevendo para os sábios de Naimisharanya sobre a questão do aparecimento de Shri Vyasadeva para Vyasa, que é o autor, entende? Como que ele veio para instruí-lo. Então aqui esse verso vai descrevendo que como que Vyasadeva escreveu diferentes literaturas védicas, depois Vyasa veio para resolver os seus problemas existencial que ele estava passando. Então a tradução é assim: Stri Shudra Dvija Bandhunan Traina Shruti Gochara Karma Shreyasi Mughanam Shri Evam Bhavediha Iti Bharatam Makyanam Kripaya Munina Kritam. Por compaixão, o grande sábio achou sensato, melhor dizendo, o grande sábio achou sensatamente que isso iria capacitar os homens a atingirem o objetivo último da vida. Desse modo, ele compilou a grande narração histórica chamada Mahabharata para mulheres, trabalhadores e amigos dos duas vezes nascidos. Tá? Então aqui, a mulher, a Stri, aqui trabalhadores está se referindo aos Shudras, tá? E os Dvijabandhu. O que vem ser Dvijabandhu? Dvijabandhu são aquelas pessoas que nascem nessas classes superiores como branco, mas não têm a qualificação. Eles não sofreram, eles não passaram pelas cerimônias que os habilitou ao direito que eles tinham por nascimento. Então eles não se qualificaram. Então eles são chamados Dvijabandhu. Dvija significa duas vezes nascido. Esses membros dessas classes superiores, eles podem ser iniciados no estudo dos Vedas. E, portanto, eles recebem Diksha. E Diksha é considerado um segundo nascimento. Então, mas se eles nasceram em famílias brahmínicas, ou famílias de kshatriyas ou vaishyas, das classes superiores, habilitados a estudar, a ler os Vedas, mas não estão aptos por estarem impuros, por alguma forma, eles são chamados apenas amigos dos duas vezes nascidos, considerado duas vezes nascido. Então, por isso que aqui esse verso do Srimad Bhagavatam está se descrevendo, Sutta Goswami está descrevendo ao sábio de Naimisharanya como que Vyasadeva tinha compilado várias literaturas védicas. Então esse verso vem aqui para mostrar o tema desse verso, que diz que os Shudras não são qualificados para estudar os Vedas. Já deixei bem claro na minha afirmação sobre esta aula que tipo de Veda que estamos se referindo. Apenas os Shrutis, 4 Vedas, e os Brahmanas e o Upanishad. Isso, nesse sentido, por isso que essa questão da literatura védica ser apenas isso é muito polêmico, né? Porque existem outros tipos de literatura védica que não existe essas restrições para se estudar e que, na verdade, eles nos dão o conhecimento desses Vedas. Tá? Então vamos lá. Então, o segundo aforismo deste Adhikarana é o aforismo 35, que ele vai: Kshatriya tvavagateschaita ratra chaitra ratena linga. Kshatriya tva, condição de ser um kshatriya. Avagatehe, da compreensão, cha também, utaratra, em uma passagem posterior, chaitrarathena, por chaitraretra, e linga, por uma indicação, devido à indicação. Então, literalmente, esse verso que mostra como que Janashruti, que não é um Shudra, na verdade Janashruti não é um Shudra, ele foi chamado de Shruti no contexto do verso Upanishad, mas ele é um Kshatriya. Mas vamos explicar de onde vem esse mal entendido, tá? Janashruti, que ele não é um Shudra, também é um Kshatriya. Entende-se isso por indicação em outra passagem
das Upanishads que fala sobre Chaitrarata. Existe outra história no Upanishad, da história de Chaitrarata, que mostra, que fala sobre Janashruti e a sua condição de ser um Kshatriya, né? Então, homens com qualidades de Kshatriya também podem estudar os Vedas sob orientação dos professores Brahmanas. Ou seja, na verdade, o conhecimento védico, dos Shrutis, ele é possível para os Brahmanas, e esses membros das classes superiores, como os Kshatriyas e os Vaishyas, podem estudá-lo sim, sob orientação dos Brahmanas, mas eles podem estudar coisas que os Shudras ficam assim de fora. Os Shudras não têm condição, esses Brahmanas não ensinariam os Shudras este conhecimento esotérico dos Vedas, tá? Então, o Srimad Bhagavatam nos dá aqui temos 3 versos do Srimad Bhagavatam que comentam sobre essa situação aqui do Vedanta. E nós temos o verso do 4º canto, capítulo 16, dos versos 16 ao 18. Na verdade, essa é uma parte do Srimad Bhagavatam, um capítulo chamado Jaya e Vijaya são amaldiçoados, dessa seção do Srimad Bhagavatam que fala sobre como que Jaya e Vijaya foram amaldiçoados. Na verdade, Brahma está aqui, entende, descrevendo a sua experiência do Senhor Vishnu, e ele cita algumas afirmações de si. Então, na verdade, aqui nós temos uma afirmação, que, na verdade, quem que está falando aqui é Vishnu. Vishnu está orientando ele diz aqui: Drida Vrata Satya Sandho Brahmanyo Vrida Sevakaha Sharanya Sarvabhutanam Manadadina Vatsalaha. O rei será firmemente determinado e estará sempre situado na verdade. Ele será um amante da cultura bramânica e prestará todas as espécies de serviços aos velhos e dará refúgio a todas as almas rendidas. Por prestando respeito a todos, ele será sempre misericordioso com os pobres e inocentes. Então, na verdade, essa versa aqui. Matri Bhakti Parastrishu Bhatnya Arda Ivatmanaha Raja Supriti Vasnigdha Kinkaro Brahmavadinam. O rei respeitará todas as mulheres como se fossem sua própria mãe, e tratará sua própria esposa como a outra metade de seu corpo. Ele será como um pai afetuoso para seus cidadãos, e tratar-se-á a si mesmo como o mais obediente servo dos devotos, e sempre pregará as glórias do Senhor. Enam atmavat preshta Suridam Nandivardana Mukta Sangha Prasangayam Dandapanya Sadhushu. O rei considerará todas as entidades vivas corporificadas tão queridas como seu próprio eu, e estará sempre aumentando os prazeres de seus amigos. Ele se associará intimamente com pessoas liberadas e será a mão poridora de todas as pessoas ímpias. Então, nessa situação que o Senhor Vishnu está mostrando a qualidade do Kshatriya, tá? Mostrando que essa é a qualidade que Janashruti teria, entende? Ou seja, ele
ele, sendo orientado pelos brahmanas, ele tinha todo esse coisa. Porque dentro da tradição védica é importante agora nós fazermos uma observação sobre o sistema de Varnasha, que é exatamente o que está sendo tratado aqui, para que não haja mal entendidos. Na Bhagavad Gita, Krishna diz Chaturvarnyam Mayashistram Guna Karma Vibhagata. A sociedade ela é dividida em classes, de acordo com o karma e o guna, de acordo com o mérito da pessoa e a sua própria natureza, a sua própria qualificação. Então, este tipo de divisão da sociedade, infelizmente, hoje em dia, baseado nesses textos que são mal interpretados, se tornou algo baseado não em guna karma, baseado em jati. Jati significa em linhagem familiar, baseado em a pessoa nasce numa família de brahmana, mas ela não tem a qualificação. Mas nós podemos encontrar alguns textos, mesmo nos Upanishads, que pessoas que comprovadamente não tinham uma identidade de uma classe superior, elas estavam numa situação de que elas seriam pior que Shudra. Como o caso de um rapaz que se aproximou de Gautama, isso é explicado no Upanishad, para estudar os Vedas. Aí Gautama fala, tá bom, então vou te ensinar os Vedas, mas qual o seu Gotra? Ele queria saber qual a linhagem dele para poder ver se eles poderiam aprender ou não, se ele fosse qualificado por família para poder estudar os Vedas, não, de qual classe ele seria. E o rapaz falou, eu não sei porque eu sou órfão. Então volte a sua mãe, pergunte a sua mãe de qual Gotra, que é o seu pai, qual a sua linhagem. Ele voltou, perguntou à mãe. E a mãe não podia responder, porque ela lhe contou que ela tinha se tornado órfã muito cedo, não conhecia a família, e portanto ela teve muitos relacionamentos e não lembra de qual os homens que ela esteve, que era o pai dele. Ela não sabia, ou seja, a mãe dele teve que viver de uma forma não muito pura, ela tinha se tornado uma prostituta e ele nasceu dessas relações. E aí ele chegou e voltou ao guru. E como foi? E ele contou, minha mãe falou isso e isso, eu não sei de qual Gotra que eu sou. Aí o mestre chegou e falou para ele, volte amanhã para estudar os Vedas. Por quê? Porque o mestre aceitou ele porque ele tinha a qualificação de um brahmana. Então, a qualificação, então se a pessoa para estudar os Vedas, ela tem que ter a qualificação de um brahmana. Mas que hoje em dia a gente coloca que a pessoa tem que estar situado numa família. Então a coisa se tornou meramente uma coisa seminal, uma qualificação de descendência, que às vezes a pessoa ela pode ter uma descendência boa, mas ser apenas um brahmabando, e ela não está qualificada para estudar os Vedas também. Tá? Então nesse caso, tem que devolver. Então o rei, ele tinha a qualificação, porque os reis têm essas qualificações, eles podem estudar os Vedas. Então vamos lá. Continuando, o próximo sutra fala Sanskara Paramarshata Abhavabilapacha. Sanskara, o ritual purificatório. Paramarshata, pela referência deles, Abhava, da não existência, Abhilapa, pela explicação. Cha também. Tradução literal, isso também pela referência aos rituais de purificação e pela afirmação de sua ausência. No caso dos kshatriyas, dos shudras, né? Os shudras eles não passam por esse processo de purificação. Depois é dito que das classes, é dito que as pessoas passam por chamados ashrams, as diferentes fases da vida. Aqueles que são de famílias brahmanas, eles têm que passar por um treinamento como um brahmachari. Depois eles passam para o treinamento de grihasta, um chefe de família. Depois um treinamento de uma pessoa aposentada, que vai se dedicar à vida espiritual. E depois como um renunciante. Seus brahmanas. Agora os kshatriyas, eles apenas recebem o treinamento de brahmachari, grihasta e vanaprastha. Eles não se tornam sannyasas. E os vaishyas, eles não recebem o treinamento de brahmachari, eles apenas recebem o treinamento de grihastas. E depois eles recebem o treinamento de brahmachari e depois de grihasta, se tornam vanaprastha. Tá? Agora, os shudras, eles apenas se tornam grihastas. Então, na verdade, existem vários treinamentos diferentes nas classes sociais, tendo em vista a
finalidade dessa classe para um trabalho espiritual. Tá? Então vamos ver aqui. Então, segunda qualidade, conhece cada varna. Um Shudra não pode pronunciar mantras. Tá? Esses mantras védicos. Então, os comentários do Srimad Bhagavatam, nós temos aqui uma seção de vários versos do Srimad Bhagavatam. Nós vamos ler todos eles e depois vamos comentar. Viprasya dhyanadini Shadanyasya pratigraha Ragnyo vriti prajagoptur avipradvakaradibihi. Para o Brahmana, existem 6 atividades. Na verdade, essa é uma citação do 7º canto do Srimad Bhagavatam, o capítulo 11, esse é a partir do verso 14, 15, 21, 22, 23, 24, que nós vamos ler agora. E aqui, essa parte do Srimad Bhagavatam, ela é a parte onde os recitadores profissionais louvam o caráter de Maharaj Prito. Então aqui está dizendo, tá a descrição da estrutura social, tendo em vista a posição de Prito Maharaj, que ele se tornou um rei perfeito. E aí existe um grande ensinamento sobre o sistema de Varnashram nessa parte do Srimad Bhagavatam. Para o Brahmana, existem 6 atividades ocupacionais. O Kshatriya não deve aceitar caridade, mas pode executar as outras 5 atividades que o Brahmana deve executar. O rei ou o Kshatriya não tem permissão de cobrar imposto dos Brahmanas, mas ele pode adquirir a sua subsistência cobrando de seus outros súditos impostos, taxas alfandegárias e multas mínimas. Então aqui, esse verso aqui do Srimad Bhagavatam, ele fala sobre a qualificação do Kshatriya e do Brahmana, né? Depois, Vaishatu Vartavritishyam Nityam Brahma Kulanugaha Shudrasya Dvija Shushrusha Vritischa Swamino Bhave. A comunidade mercantil, ou seja, os Vaishyas, deve sempre seguir a orientação dos Brahmanas e desenvolver atividades tais como agricultura, comércio e proteção às vacas. Aos Shudras cabe apenas aceitar um amo pertencente a uma ordem social mais elevada e ocupar-se em serviços. Então agora essa é a qualificação dos Vaishyas e Shudra, segundo o ensinamento de Prito Maharaj. As características, ou melhor, Samadhamastapashaucham Santoshakshantirarjavam Jnanandayochutatmatvam Satyancha Brahmolakshanam. As características do Brahmana são controle da mente, controle dos sentidos, austeridade e penitência, limpeza, satisfação, clemência, simplicidade, conhecimento, misericórdia, veracidade e completa rendição à suprema personalidade da divindade. Tá. Então agora, vamos continuar aqui essas descrições. Shauryam Viryam Dhritis-tejas Tyagas-chatma Jayakshama Brahmanyata Prasadascha Satyam Chakshatra Lakshanam. Ser influente na batalha, invencível, perseverante, desafiante e caridoso, exercer controle sobre as necessidades corpóreas, ser clemente, estar apegado à natureza bramânica e ser sempre alegre e veraz. Estas são as características dos Kshatriyas. Agora temos
mais 2 versos. Deva Guru Achutes Bhakti Strisarga Paripashanam Ashtikyam Udavo Nityam Naipurnyam Vaishalakshanam. Ser sempre devotado aos semideuses, ao mestre espiritual e Vishnu, o Senhor Supremo. Esforçar-se para avançar nos princípios religiosos, no desenvolvimento econômico e no gozo dos sentidos, dharma, artha e karma. E kama, desculpe. E kama, acreditar nas palavras do mestre espiritual e nas escrituras e sempre empenhar-se habilmente para ganhar dinheiro. Essas são as características de um Vaishya. E agora, o último, escreve a característica dos Shudras. Shudrasya sannati shaucham seva swaminiyamayaya amantraya gyohyasteyam satyango viparakshanam. Oferecer reverências às classes mais elevadas das sociedades, os brahmanas, os kshatras e os vaishyas, ser sempre muito limpo, estar livre da duplicidade, servir a seu amo, executar sacrifícios sem proferir mantras, não roubar, sempre falar a verdade e dar toda a proteção às vacas e aos brahmanas. Essas são as características do Shudra. Tá? Então aqui nessa parte do Srimad Bhagavatam nós vamos ver a divisão da sociedade baseado nessas qualificações. Não é apenas uma questão de a pessoa situar por conveniência hereditária ou política, etc. A pessoa tem que ter a qualificação. Por isso que a questão vocacional Krishna, mesmo na Bhagavad Gita, um dos ensinamentos iniciais, depois de Krishna falar sobre o conhecimento espiritual, ele diz que a pessoa, o segredo de uma vida sã, a pessoa tem que agir de acordo com sua própria natureza, porque a divisão da sociedade é baseado na influência dos gunas da pessoa, guna karma vibhagashah. Então as pessoas, elas não vão se tornar brahma, kshatra, vaishya, shudra meramente por educação. Pode ser que ela possa ser educada, mas se ela não tiver a qualificação, a natureza, a influência dos gunas na sua mente, nos seus corpos sutis, ela não vai conseguir ter a qualificação. Então podemos ver, por exemplo, que essa divisão é natural. Por exemplo, um professor, ele pode ver, por exemplo, na sala de aula, ele vai ver que existe 4 tendências de alunos. Por exemplo, existe aquele aluno que é o estudioso, né? Entende? Aquele que é o nerd da sala, né? Ele quer sempre estudar, quando não tem aula por alguma outra razão ele fica triste, ele quer estudar. São pouquíssimas crianças que têm essa natureza de estudioso, do Brahmana, né? O Brahmana ele tem interessado no conhecimento, é isso que motiva ele. Aí você vai encontrar um outro número de pessoas também menor, mas um pouquinho mais, que tem liderança. Você já tem a natureza de kshatriya, eles lideram, vem fazer grupo. E aí você vai encontrar outros alunos que um pouquinho menos, entende? Um pouco mais desses alunos, mas ainda assim, não é a maioria, mas eles se dão bem no negócio, eles trocam o lanche para uma coisa melhor, sempre estão se dando bem nas trocas mercantis, eles sempre se dão bem na questão de dinheiro, na questão econômica. E aí você encontra o resto das crianças que eles não gostam de estudar, não têm apreço pelo conhecimento, não tem liderança nenhuma, não conseguem liderar, quando mexe com o dinheiro só se dão mal, não se dão bem, mas eles são ótimos em conhecimento técnico, só dizer para eles o que eles têm que fazer, que eles fazem, entendeu? É só ensinar, as pessoas fazem aquilo mecanicamente, para eles liderar, tanto na parte econômica como na parte humana, em recursos humanos, eles têm dificuldade só e estão deslocados. O que dizer de estudar? Então essas divisões da sociedade, ela é baseada em que as pessoas têm inclinação a ser de tal maneira, porque são os gunas. Por isso é dito que aquelas pessoas que têm uma influência predominantemente no modo da bondade, elas têm uma facilidade de ser brahmanas.
Aqueles que têm uma predominância de bondade com paixão, aí eles podem ser líderes, eles podem ser kshatras. E aqueles que predomina mais a paixão com um pouquinho de ignorante, ele pode ser Vaishya, porque o Vaishya tem sempre... Ele tem que dar uma mentidinha, senão ele não ganha dinheiro. Então o Prabhupada fala que o Vaishya ele tem aquela certa duplicidade, o comércio é assim, não? E aqueles que predominam, principalmente tamas, aí são Shudras. Então essa é uma influência que afeta a pessoa e determina ela para tal ou tal tipo de trabalho, ou posição, de função profissional, tá certo? Então vamos passar agora para o próximo sutra. Nós temos agora o Sutra 37, nós temos mais 2 sutras para esse tema aqui, que fala Tarabhava nidharane cha pravritehe, tá? Desse abhava, não natureza, não? Nidharane, em assegurar que, cha também pravritehe, pelo esforço. E assim, tradução, né? E assim também porque ao cuidado de garantir que o estudante não seja um Shudra. Ou seja, os Shudras não podem ser estudantes dos Vedas. Portanto, Shri Vyasadeva compassivamente compilou o Mahabharata para eles estudarem a escritura. Não é que os Brahmanas não podem estudar os Vedas, eles não podem estudar a escritura, mas aquele tipo de conhecimento que você tem que lidar com o lado esotérico, aquele lado dos mantras, da hermenêutica dos mantras, essa parte, só os brahmanas que têm condições de lidar com esse tipo de conhecimento que é muito sofisticado. Por isso, o conhecimento védico é apresentado na forma de exemplos, de história, o moral da história, para que todas as pessoas, independente de elas serem brahmanas, kshatriyas, todos eles podem, assim, então o conhecimento védico, ele é acessível através desse tipo de literatura que são chamados os Smritis. Daí o Mahabharata, da qual o Bhagavad Gita é parte, é acessível, todos podem estudar este conhecimento védico. Tá? Então, os Shudras não podem ser estudantes dos Vedas, portanto, Vyasadeva compassivamente compilou o Mahabharata. Então o verso, eu vou repetir o verso que nós já lemos no começo da aula, mas só para a gente continuar a ideia. Stri Shudra Dvijabandunam Traina Shuchi Gochara Karma Shreyasi Mudhanam Shreyameva Bhaveriha Iti Bharatam Akyanam Kripaya Muninakritam. Por compaixão, o grande sábio achou sensatamente que isso iria capacitar os homens a atingirem o objetivo último da vida. Isso aqui também é uma parte, um quarto que é exatamente aquela parte do Bhagavad Gita que Shinarada vai aparecer e como que Sutra Goswami está descrevendo a posição de Vyasadeva, como que Vyasadeva tinha compilado a diferente literatura védica. Então, por compaixão, o grande sábio achou sensato que isso irá capacitar os homens a atingir o objetivo último da vida. Desse modo, ele compilou a grande narração histórica chamada Mahabharata para as mulheres, trabalhadores e amigos dos duas nascidos. Todos podem ter acesso ao conhecimento védico por essa literatura. Então, aí vamos ver agora o último sutra deste tema. Vamos ver se talvez depois... Provavelmente nós vamos deixar os outros de cara na próxima aula. Porque é só esse tema que vai... Depois nós vamos poder fazer perguntas e vamos fazer um debate sobre esse tema aqui, que é um tema bem polêmico, tá? Então, por favor, quem já estiver tendo dúvida, já digita a dúvida ali, para depois quando eu terminar de apresentar esses versos todos, nós podemos tirar as dúvidas. Então já vão escrevendo as dúvidas que vocês tiveram durante o nosso estudo deste Adhikara, tá? Para nós podermos responder depois, tá legal? Não adiantando, porque senão depois eu fico esperando você fazer e atrasamos e perdemos o nosso tempo. Então, o próximo sutra é esse. Shravana Dhyanartha Prasisheda Smritescha. Shravana, ouvir. Hadhyayana, estudo. Artha, pelo motivo. Pratishedha, pela proibição. Smritehe, dos Smriti Shastras. Cha, também.
Então a tradução desse sutra é: pela proibição de ouvir e estudar o sentido dos Vedas, claro, que também está presente nos Smriti Shastras. Então, devido às suas qualidades, ao impedimento dos Shudras recitarem os Vedas, todas as entidades vivas são recompensadas com suas qualidades e aptidão ao trabalho pelo plano mestre da criação. Então, aqui nós temos uma série de versos do Srimad Bhagavatam. Temos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 versos. Estes últimos versos fazem parte, 1, 2, 3, 4, 5, do terceiro canto, tá? Do Srimad Bhagavatam, capítulo 6, verso 29 a 33, que esse capítulo trata sobre a criação da forma universal, tá? Logo no começo. É a narrativa de Maitreya Rishi, que está instruindo Vidura, tá? Nesta parte do Srimad Bhagavatam. Tartiena swabhavena bhagavana bingashritaha ubayorantaram vyoma yerudra parshadanganaha. As entidades vivas, que são companheiras de Rudra, desenvolvem-se no terceiro modo da natureza material ou a ignorância. Elas estão situadas no céu, entre os planetas terrestres e os planetas celestiais, a região chamada Antariksha, né? Mukhato vartata brahma purushasya kurudvaha yastun mukha tvadvarnanam mukhyo bhud brahmano guru. Ó principal da dinastia Kuru, a sabedoria védica manifestou-se da boca do Virat, a forma gigantesca, a forma universal. Aqueles que se sentem inclinados ao conhecimento védico são chamados de Brahmana, e são os preceptores ou mestres espirituais naturais de todas as ordens da sociedade. Bahubhyo vartata kshatram Kshatriyas tadanuvrataha yojatastrayate varnam paurusha kankhaka kshata. Depois disso, o poder de proteção foi gerado dos braços da gigantesca forma Virata, e ligados a esse poder também surgiram os Kshatriyas, seguindo o princípio Kshatriya de proteger a sociedade da perturbação de ladrões e patifes. Vishyovartanta tasyarvo lokavarti karir viboho aishastadud bhavovartam nrinamya samavartaya. O meio de subsistência de todas as pessoas, a saber, a produção de cereais e sua distribuição aos prajas, foi gerado das coxas da forma gigantesca do Senhor. Os comerciantes que se encarregam desta execução são chamados de Vaishyas. Arbhyam bhagavato yagne Sushrusha dharma siddhaye tasyam jatha pura shudro yavritya tushate harihi. Depois disso, o serviço foi manifestado das pernas da personalidade da divindade para o aperfeiçoamento da função religiosa. Situado nas pernas estão os Shudras, que satisfazem o Senhor através do serviço.
Então, com isso, nós podemos encerrar este verso ou melhor, esses versos que estão explicando o último aforismo. Então, este Adhikārana se encerra aqui. Temos mais 2 Adhikārana que pelo tempo não é possível nós estudarmos esses 2 Adhikārana. Nós podemos deixar esses 2 Adhikārana para a próxima aula, tá? Assim vai dar tempo de eu terminar a apostila o quarto pada, né, que ainda está encaminhado. Tá? Então, os próximos Adhikārana vai retomar o tema que estava sendo tratado até agora, que são as diferentes descrições do Brahman, tá? Que nós saímos para um contexto, um outro tema que entrou assim descontextado do tema do estudo deste pada, né? Na verdade, mas mesmo assim é um conhecimento que foi apresentado aqui pela sua necessidade de definir essa questão de quem é capaz de estudar os Vedas. Na verdade, ele não está tão estranho assim. Acho que é muita intriga da oposição dizer que ele é uma interpolação ou qualquer coisa assim. Porque o tema que foi tratado no Adhikārana anterior é que os seres humanos são prioritariamente qualificados para estudar todos os Vedas. E o Adhikārana anterior falou, então os deuses não podem estudar os Vedas, os deuses não podem conhecer o Brahman, só os seres humanos. Porque para conhecer o Brahman, a pessoa tem que estudar os Vedas. E os deuses, eles não têm corpos. Lembra que nós tratamos sobre esse tema. Então depois disso, agora se pegou a oportunidade de... então os Shudras também não podem, porque os Shudras não podem estudar os Vedas. Por um outro motivo. Então agora vamos deixar bem claro que este Veda proibitivo para os membros assim chamados inferiores, questão de estrutura social, eles não são desqualificados para conhecer a verdade absoluta e nem mesmo conhecer o conhecimento védico. Eles apenas estão restritivos de entender essa parte mais esotérica, que são os hinos, os rituais mágicos dos Vedas, e o conhecimento metafísico que está ali nos Upanishads. Mas mesmo o conhecimento dos Upanishads, a reflexão sobre esse conhecimento esotérico filosófico dos Upanishads, que é o Vedanta, ele também pode ser conhecido dentro da literatura Smritis, que é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos mostrando aqui que a compreensão dessa literatura védica, que é proibitiva por falta de qualificação de outros membros da sociedade humana, que está ali só na mão do sacerdote, é possível ter obtido pelos Puranas, pelo Mahabharata, pelos Smriti. Por isso que Vyasadeva, apesar dele compilar esse tipo de literatura para os brahmanas de casta, estão ali, mas ele também deu esse mesmo conhecimento nos Puranas e no Mahabharata, a essência desse conhecimento. Então, na verdade, não é todas as pessoas que podem entrar, não é todo mundo que é um filósofo para poder entrar em todos os critérios de reflexão lógica e dialéticas, mas nós podemos entender a essência, nós podemos entender a moral da história. Por isso que Srila Prabhupada, ele é muito expert da sua literatura, ele já nos dá a essência de todo o conhecimento védico. Mesmo ele mostra bem claro que a perfeição última é exatamente você adorar o Senhor Supremo. As pessoas se perdem nesses detalhes e não chegam ali. Então eu acho que com isso não podemos encerrar aqui. Vamos dar uma olhadinha agora no nosso público, né? Entende que eu não dei uma olhada. Vamos desde o comecinho. Espero que o pessoal tenha feito perguntas, tá? Então vamos começar aqui. Jefferson Cavalcante Júnior, ele colocou aqui reverências, não. Existe templos na Índia que proíbem a entrada de pessoas dependendo de sua classe social? Não chega a ser assim, entende? Existe realmente alguns pouquíssimos templos que não deixam pessoas que não sejam hindus, seguidores da religião védica, da tradição védica, entrarem nesses templos. Inclusive,
existe algum templo, especialmente um templo famoso lá na Índia, que é o templo de Jagannath Puri, que se você não é hindu, se você comeu carne alguma vez na sua vida, você, por exemplo, os devotos de Krishna ocidentais não podem entrar lá, que é o templo do Sr. Jagannatha, porque são chamados, devido a exatamente essa tradição, Smarta. Mas a maior parte dos templos na Índia, especialmente no sul da Índia, no norte da Índia, os templos Vaishnavas, os templos Shaivas, eles não têm essa tradição. Apesar do templo de Jagannatha dizem que é um templo Vaishnava, mas só que a administração do templo de Jagannatha não são de Vaishnavas, como no sul da Índia, os templos de Srirangam, que são Vaishnava da linha de Ramanujacharya. Lá não há essa proibição. Qualquer pessoa que tenha atitude de respeito pode entrar no templo. Entende? Deixa eu dar uma olhada. Então, na verdade, colocando agora em relação a esses templos, que eles não permitem que pessoas ocidentais ou pessoas que não são hindus permaneçam, às vezes você é um muçulmano, uma pessoa de uma outra religião, que não há permissão, mas é exatamente baseado nestes princípios assim ortodoxos. A Índia hoje em dia ela está politicamente na mão de um governo assim tradicionalista, hindu, né? Então muitas dessas coisas assim de tradição ainda permanecem, entende? Mas muitos templos respeitam, por exemplo, você vai em muitos templos, eles respeitam qualquer pessoa que podem ter assim aquele respeito. Eu me lembro que eu fui com um grupo de peregrinos, na Índia, com um grupo que eu fui com o professor de yoga, Mark Schultz. Aí eu cheguei num templo em Varanasi e lá não podia entrar ninguém, não hindus não podiam entrar na placa. No Hindu allowed, no Hindu allowed, então não podia entrar. Mas daí um indiano ali, amigo nosso, comerciante, falou, não, eu vou falar um jeito. Aí ele chegou e falou com os policiais lá da coisa, aí me chamaram lá e falou assim, você é discípulo de Prabhupada? O policial, né, o oficial, o capitão lá do grupo, né? ISKCON! Aí eles têm. Aí falou assim, e essas pessoas são seus estudantes? Eu falei, sim, são meus alunos. Então, aí me deixaram entrar. Então existe pessoas que entendem essa questão de pessoas que têm o respeito à tradição da Índia e querem viver e apreciam o poder entrar. Mas ali é um templo do seu Shiva, famoso lá em Rishikesh. Não pode entrar ocidentais, não pode entrar turistas, pessoas que não são hindu, mas tem pessoas que consideram essa qualificação, que a pessoa está qualificada. Às vezes esses templos eles deixam, eu tive mesmo no sul da Índia alguns templos shivaístas, às vezes até Vaishnava, e às vezes quando vê ocidentais que são Vaishnavas, que são devotos, que são assim, praticantes da vida espiritual, que são devotos, eles às vezes passam até na frente dos outros, assim, eles trazem para a gente ver as deidades. Então, na verdade, isso não é uma coisa assim, cada vez está ficando menor, porque o processo da consciência de Krishna, o processo das pessoas conhecerem mais sobre a vida espiritual está ficando cada vez mais presente. Então, e é importante entendermos que o hinduísmo, ou seja, a religião védica, que é conhecida hoje como hinduísmo, não é uma religião étnica. É uma questão de como Prabhupada mesmo falou, quando não deixaram seus discípulos entrar no templo de Jagannath Puri, Prabhupada falou assim, agora ficou muito indignado, falou, vocês pensam que o Senhor Jagannatha é Purinata, o Senhor só de Puri, mas na verdade ele é o Senhor do universo inteiro e portanto ele tem devotos no mundo todo. Por que os devotos do mundo todo? Se ele é o Senhor do universo, então por que seus devotos, porque ele só pode ter devotos aqui em Puri, aqui em Orissa Puri. Então na verdade essa é a condição. E então é interessante que esse tema que nós tratamos de hoje, sobre a questão do estudo da literatura védica, é importante nós entendermos que não podemos ser preconceituosos e ter essa humildade de entender que não, por que eu não posso estudar os Shrutis, Smritis? É uma questão de orgulho, por que eu sou inferior? Mas não é uma questão de
de ser inferior, porque o conhecimento dos Smritis, o conhecimento dos Puranas, especialmente eles são revelações tão autênticas quanto as tradições do Shruti. Nós temos que ver que o conhecimento védico, ele se manifesta dentro de ondas históricas, em momentos diferentes. Entende? Então esse conhecimento védico dos Smritis, eles não são a única revelação. Primeiro de tudo, vamos entender o que é Veda. O que é o Veda? Veda é o conhecimento espiritual, é o som espiritual que liberta, porque ele é manifesto na consciência dos grandes místicos, dos videntes. Então os videntes se tornam o médium através do qual esse conhecimento ele é transmitido. Então esse conhecimento que esses videntes obtêm pela visão de yoga, eles se tornam aquele conhecimento que se torna escrituras. Então, por exemplo, esses Vedas, que depois colocaram que só pode estudar os Vedas os descendentes dos rishis, esses rishis também tiveram evidência. Então, por que a evidência do conhecimento espiritual pode ter acontecido só uma vez na história? Então, essas evidências estão acontecendo sempre. Então, por isso existem várias camadas históricas de literatura védica. E não é questão de outras serem superiores ou inferiores, pelo fato meramente de estarem na frente no tempo, porque elas aconteceram primeiro, elas são mais autênticas, por que outras escrituras? Então nós podemos ver que os Smritis são também baseados em evidências. Vyasadeva, que compilou esses Vedas, os 4 Vedas, o Upanishad, ele também compilou os Puranas, essas outras literaturas. Vyasadeva, ele tinha vários discípulos que eram os videntes desse conhecimento. E ele como editor desse conhecimento. Então ele editou ali. E nós podemos ver que mesmo Vyasadeva apareceu, ele encarnou em outros momentos. E vieram outras literaturas mesmo. Quando Chaitanya Mahaprabhu veio, é dito que Vyasadeva encarnou como Krishnadas Kaviraj Goswami, escreveu o Smriti Shastra, o Chaitanya Charitamrita, que descreve essa nova encarnação, outro contexto histórico de encarnação de Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu. Então essa questão de que tal escritura, ela é superior e, portanto, por que eu não posso estudar essa literatura só uma literatura inferior? Essa literatura é inferior para aqueles desafortunados que apenas estão esclerosados naquele momento histórico. Portanto, eles não conseguem ver que uma tradição viva, ela está sempre acontecendo, sempre há momento. Então, nesse sentido, nesta era de Kali, não existe mais uma literatura como na época arcaica da humanidade. Na época arcaica da humanidade, o conhecimento com o sobrenatural estava na mão dos xamãs, estava na mão desses místicos. Então, e mesmo isso aconteceu na Índia, que estava na mão dos brahmanas, o acesso à vida espiritual estava na mão dos brahmanas. Mas isso, então, é dito, existe um pensador alemão chamado Karl Jasper. Este Karl Jasper, ele faz uma análise histórica da humanidade. Ele diz que existiu que é chamado período axial da humanidade, como que a humanidade sofreu um choque ontológico, que essa visão mais arcaica, bem xamânica, que o brahmanismo de casta tem essa natureza xamânica, que o brahmana é como se fosse um xamã, o único que tem acesso ao sobrenatural, e o resto da sociedade, da tribo, só pode se realizar com o sobrenatural através de xamã, através desses sacerdotes. Ele diz que essa visão, ela entrou em crise em todo o mundo, na Grécia, na China, na Índia, com o sistema de castas. E nesse período que Karl Jasper chama do período axial da humanidade, houve uma mudança. Eles começaram a ver que a razão também não pode ser deixada de lado. Então aí, por exemplo, o que aconteceu na Grécia, além daquela religiosidade da adoração no Olimpo, dos deuses, aí surgiram os sofistas, Sócrates, Platão, a filosofia cresceu ali. E na Índia também aconteceu a mesma coisa. Nesse momento de casta surgiu o Buda, questionando isso, baseado num questionamento ético. Então, na China também aconteceu a mesma coisa, aquela religiosidade mais arcaica da China, bem xamânica,
assim, meramente adorando a natureza, surgiu um pensador como Lao Tse, que trouxe uma reflexão sobre a natureza filosófica da dualidade do mundo. E ele foi acompanhado de um outro pensador, que foi Confúcio, que colocou isso no plano político e social. E também aconteceu na Pérsia também, aquela religiosidade de sacrifícios do Zendavesta, foi assim questionado por um pensador que foi Zaratustra, que nos trouxe uma religião dual, entende? E assim, isso aconteceu no mundo todo, entende? Então o que acontece? A literatura védica também, quando a tradição, a religiosidade bramínica de casta, ritualística, do sacrifício, foi questionada por Buda, os sábios tiveram que recompor e estabelecer escolas de reflexão filosófica, que são chamados os darshanas, a lógica, a física, a teoria da evolução do Sankhya, a psicologia da meditação no yoga, e uma hermenêutica mesmo desses rituais que precisavam ser feitos. Os rituais eram aceitos como um fato consumado, mas você não podia refletir sobre eles. Então você tem o Karma Mimamsa de Jaimini e também a metafísica que Vyasa estabeleceu o Vedanta. Então podemos ver que esta religiosidade que nós estamos falando aqui, da questão das classes sociais serem determinadas para o estudo dos Vedas, ela já foi questionada. Existem outras revelações que são os Smritis, nos Smritis. E um outro tipo de revelação mais recente para Kali Yuga, que são chamados Agamas. Os Agamas também, que como a literatura tântrica. Essa são tântrica é uma nova revelação. Deve que Veda é o conhecimento na mente divina. E, portanto, esse conhecimento ele se torna manifesto historicamente. Então, por isso, nós podemos considerar os Vedas de duas maneiras. Vedas como Brahma, Vedas como próprio conhecimento. Então, os Vedas como próprio conhecimento, ele não tem autor, ele não tem história, é o conhecimento na mente de Deus. E aí ele se manifesta em toda a humanidade, em todos os sábios, todos os videntes, na forma das tradições das escrituras, das tradições orais. Então, estes seres, esses videntes, esses profetas, esses santos que se comunicam com a divindade, recebe o som espiritual que é o Veda, mesmo que ele tenha outro nome, que seja Bíblia, que seja o Corão, não importa. Então, este Veda, ele não tem autor e não tem história. Mas agora, se nós vemos Veda não como Brahma, como o próprio conhecimento, mas como o Veda como um meio de conhecimento, aí nós já temos um conceito histórico, um meio de conhecimento. Para obter conhecimento, nós podemos utilizar nossos sentidos, conhecimento empírico, a filosofia, o conhecimento filosófico, e o conhecimento revelado. E esse conhecimento revelado, ele também se torna as escrituras, aquele conhecimento que é aceito como um relato desse conhecimento. Então, nesse sentido, os Vedas, como fato histórico, ele tem um período dele. Por isso que as pessoas, essas tradições mais smartas, elas querem fixação nesse período histórico, entende? Então, por isso que nós vemos que toda aquela literatura revelada, toda aquela literatura que instrui, que salva, que eleva, ela é Veda, entende? Que se manifestou através de pessoas que estão conectadas, que são os provedores dessa relação. Tá? Então, por isso que essa discussão que está sendo tratada aqui no Vedanta Sutra, ela não pode ser mal entendida. Entende? E mesmo aqui no Vedanta Sutra, deixa bem claro que o conhecimento védico é acessível a todos pelos Smritis. Por que nós vamos considerar que os Smritis não são importantes, a gente tem que querer que todo mundo tenha acesso aos Smritis? Mas o ponto é isso, que as revelações contemporâneas, condizentes com as encarnações de Krishna e as outras encarnações, a fonte delas não são esses Shrutis, são exatamente essa literatura dos Smritis, Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam, Mahabharata. Então esse conhecimento é que importa. E esse tipo de conhecimento é completamente livre a todas as pessoas, independente de sexo, raça, etnia, nacionalidade. Todos podem ter acesso a esse conhecimento do yoga, esse conhecimento de perfeição, pela meditação e pelo serviço devocional ao Senhor Supremo. Temos mais
Então na próxima aula nós vamos encerrar este pada, né? O terceiro pada para entrar no quarto pada, tá claro? Então, Hare Krishna, obrigado pela presença, até a próxima.